Você está prestes a descobrir um segredo. Está prestes a descobrir o que aconteceu dentro de um dos grupos de ocultismo mais sinistros de toda a história. Uma sociedade secreta criada há 100 anos. Conta a lenda que os membros originais acreditavam que poderiam viver debaixo da terra e voar até as estrelas usando o poder de uma substância misteriosa chamada frio. Eles também acreditavam que um dia dominariam o mundo e chegaram muito perto disso. Esse grupo perigoso estava dentro do partido nazista. E como acontece com muitas sociedades secretas, tem remanescentes ainda hoje. Sociedades secretas. Sociedade Vril. As lendas por trás das sociedades secretas são apavorantes. Mas algumas vezes a verdade é ainda pior do que a lenda. Sempre houve organizações secretas ao longo da história, benignas ou não. Você verá na próxima hora que a verdade por trás da bizarra Sociedade Vril é perturbadora, pois não era um grupo bem intencionado. A Sociedade Vril é a sociedade secreta alemã mais misteriosa da história. Ela foi fundada antes da Segunda Guerra Mundial. E sua influência resiste até os dias de hoje. Entre seus membros estariam muitos homens da cúpula do partido nazista, como Hermann Göring, Heinrich Himmler e até Adolf Hitler. A Sociedade Vril era uma sociedade secreta que tinha como objetivo alcançar a supremacia da raça ariana. Antes mesmo do nazismo existir, os ocultistas Vril trabalhavam em total segredo, fazendo qualquer coisa para garantir o poder ariano. O que eles faziam variava entre cometer assassinatos políticos, evocar espíritos dos mortos, praticar o que alguns chamariam de orgias sexuais e, o mais sinistro, realizar sacrifícios humanos. Michael Fitzgerald é um dos poucos historiadores dedicado a identificar os segredos da sociedade Vril, escandalosos ou não. Há poucos registros, mas as informações que ele tem são sólidas. Algumas informações sobre a Sociedade Vril vieram de fontes diretas. Algumas pessoas pediram segredo enquanto estavam vivas, mas já morreram. E agora ele está livre para contar a verdade. A Sociedade Vril foi um grupo fundado no fim da Primeira Guerra Mundial e incluía muitas pessoas que se tornariam membros importantes do Partido Nazista. Como qualquer sociedade secreta, tinha práticas secretas. Mas o que tornou a Sociedade Vril tão bizarra foi a obsessão de seus membros por uma substância intangível ou fonte de força chamada Vril. Esta força seria uma energia universal, poderia fazer qualquer coisa. Todas as correntes da doença e da cura estariam dentro dela. Seria similar, em muitos aspectos, ao conceito indiano de prana ou ao conceito chinês de Qi. O Qi é a energia vital que há em todos nós. A Sociedade Vril acreditava que seus membros podiam acessar essa energia. Eles acreditavam que a energia Vril poderia ser usada para obter poder material. Então procuravam loucamente por esta força Vril. Theo Pymans dedicou 25 anos de sua vida na Holanda à descoberta da verdade sobre a Sociedade Vril. Minha pesquisa mostrou que certos órgãos da Alemanha nazista procuravam freneticamente por esta nova energia. Para conseguir esse poder sobrenatural, seriam necessários esforços sobrenaturais. Eles procuravam o poder do Vril através de diferentes meios. Um deles era a prática da meditação, que era a base da maior parte das atividades desse grupo.
Mas não meditavam para obter paz interior. Teoricamente, eles praticavam essas técnicas de meditação para tentar incorporar a força do Vril neles mesmos. Mas se esta era uma força que tinha o potencial para dominar o mundo, esses homens não iriam além da meditação esotérica para obtê-la? Eles também estavam muito envolvidos no que se poderia chamar de magia sexual. Há uma longa história de magia sexual que remete às bruxas. As bruxas usavam poderes sexuais. Isso não é novo. Para eles, a magia do sexo invocava o poder do Vril. Havia algumas práticas sexuais que aconteciam na sociedade Vril. Este método carnal de colher o Vril era só uma desculpa para trocar de parceiros. Nada mágico. Era swing. Só que sexo grupal e meditação também eram populares entre outros grupos naquela época. Mas estes não eram os únicos rituais da sociedade Vril. O lado mais obscuro do Vril era sem dúvida a crença que data de milhares de anos de que sacrificar uma criança daria mais poder do que qualquer outra coisa se você se voltasse para o mal. E foi o que eles fizeram. Após a Primeira Guerra Mundial, a Bavária abrigava muitas crianças ilegítimas e órfãs. Crianças cujo desaparecimento não seria percebido. A lenda diz que o Vril de uma criança é o mais concentrado e o mais poderoso. Elas eram vistas como portais entre os mundos astral e material de um modo que os adultos não eram. Eram, portanto, as vítimas ideais para o sacrifício humano. Sacrifício humano. Sacrifícios humanos para colher uma energia intangível? De onde veio a noção do Vril? Era um conceito bizarro, roubado de um livro de ficção científica e distorcido por eles. O conceito do Vril foi tornado público em 1871 no livro The Coming Race, ou A Raça do Futuro, de Edward Bulwer Lytton. No livro, ele descreve uma raça secreta chamada Vrillia. E eles, claro, tinham completo domínio da força Vril. E com a morte, eles faziam quase qualquer coisa. Era ficção científica pura. Conseguiu conquistar o público e criou adeptos da teoria do Vril. O livro se encaixa diretamente na origem da ficção científica como fenômeno popular de massa. Em 1871, ficção científica era um gênero tão original que alguns aceitaram a história como fato. O livro fala de um herói que vai para as cavernas e cai numa fenda. Lá encontra um mundo subterrâneo habitado por uma raça de super seres chamada Vrillia. Eles vivem ali e têm acesso a uma energia mágica, a esse estranho fluido elétrico chamado Vril. Vril. O Vril dá a eles o poder de fazer quase tudo. Podem usá-lo para curar, podem usá-lo para matar. Ele pode também destruir a humanidade num piscar de olhos. Qualquer um que possuísse esse poder poderia usá-lo. O protagonista descobre durante a trama que uma criança pode usar o Vril para destruir uma cidade inteira. Imagine se o Vril caísse nas mãos erradas. Será que aquela época de loucura, obsessão e horror foi baseada numa ideia retirada de um livro de ficção científica? O livro de Lytton, The Coming Race, em muitos aspectos foi precursor de pelo menos algumas das ideologias que culminaram com a solução final. E esses direitos superiores eram explicitamente ligados no livro às raças arianas, sabe, de se manifestar e de controlar. Isso causou um grande impacto na Europa em particular. Após a devastação sofrida na Primeira Guerra Mundial, os alemães queriam muito se sentir associados a uma raça superior. Talvez ninguém acreditasse que essa ficção científica fosse apenas ficção. O final do livro apresenta um alerta muito sério. Os guardiões subterrâneos do Vril poderiam destruir a humanidade. Se resolvessem vir para cima e decidissem colonizar a superfície do planeta, estaríamos acabados.
Pode parecer uma dessas teorias de mesa de bar, algo que uma pessoa espera ler em jornais sensacionalistas, mas a Sociedade Vril era mesmo conscientemente dedicada a serviço do mal. E pelo impacto que teve nos fundadores do Partido Nazista, esse mal se disseminou entre os líderes do partido que iria capitanear o regime mais cruel do século XX. A Sociedade Vril consistia de um grupo de alemães e austríacos que afirmavam que, com uma força da natureza chamada Vril, poderiam conquistar, subjugar e governar o universo. Muitas fontes afirmam que o nascimento da Sociedade Vril aconteceu em 1918, numa reunião misteriosa perto da cidade bávara de Berchtesgaden, a poucos minutos de estâncias de veraneio e das casas de campo de homens muito perversos. A lenda diz que neste hotel nas montanhas, um grupo seleto de ocultistas e nacionalistas graduados se reuniu secretamente para criar a Sociedade Germânica de Metafísica, também conhecida como Sociedade Vril. Basicamente foi fundada por duas pessoas, Rudolf von Sebottendorf. Sebottendorf era muito ativo nos círculos ocultistas, era maçom e alquimista e havia fundado um grupo anterior, a Sociedade Thule. Ele tinha o hábito de usar nomes falsos. Seu nome verdadeiro era Adam Glauer e era filho de um maquinista, porém deu a si mesmo um título de nobreza. Na criação da Sociedade Vril, Sebottendorf se uniu a um homem que teria uma influência negra na história mundial. A outra cabeça por trás daquilo era Dietrich Eckart. Eckart tinha a mais sombria das almas. Era viciado em morfina e tinha uma espécie de poder hipnótico de persuasão antissemita. Dietrich Eckart foi o amigo mais próximo de Hitler entre 1918 e 1923, quando morreu. Ele acreditava que pavimentava a estrada para o Salvador da Alemanha. Ele era, em muitos aspectos, um gênio louco. Não é por acaso que passou grande parte da vida entrando e saindo de instituições de saúde mental. Eckart era tão obcecado pelo poder e tão delirante que acreditava que era uma espécie de profeta. O fundador do Vril assumiu um nome muito curioso: João Batista. Todos sabemos que na Bíblia, João Batista foi quem pavimentou a estrada para o verdadeiro Messias. Ele foi também uma das principais mentes na criação do Partido Nazista. Eckart via Hitler como o Messias alemão. Ele o via como o homem santo enviado para salvar o país. E ele não era o único fundador do Vril a pensar assim. A lenda nos leva a crer que estes dois homens se uniram a duas mulheres, médiuns, encarregadas de encontrar verdades ocultas e de colherem o Vril. Aquela era a época dos chamados Anos Dourados da mediunidade física. Eles moviam objetos, viravam mesas e faziam levitação, e até produziam uma substância chamada ectoplasma que fluía de seus corpos. Acredita-se que uma dessas médiuns previu um novo Messias para os alemães. Ela declarou que enquanto estava em transe, viu uma aparição que tomou forma ao sair de sua vagina e que seria o novo Messias alemão, que teria o nome de Adolf Hitler. Se fosse verdade, o falso João Batista e a sua Sociedade Vril estariam abrindo caminho para um falso Messias. O próximo passo seria proteger sua maior arma, o Vril. Eles acreditavam que isto lhes daria poder. Em 2 anos, esse grupo de nacionalistas alemães se tornou a elite, a cúpula do Partido Nacional Socialista. Muitos dos líderes, inclusive o próprio Hitler, eram membros da Sociedade Vril. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, membro da Sociedade Vril. É quase certo que ele soube da sociedade por volta de 1920, provavelmente por Dietrich Eckart. Alfred Rosenberg,
ministro do Terceiro Reich, membro da Sociedade Vril. Rosenberg acreditava que a raça ariana era superior a todas as outras. Ele acreditava que Jesus não era judeu, mas ariano. Rudolf Hess, representante do Führer no partido, membro da Sociedade Vril. Rudolf Hess era incrivelmente dócil. Era muito crédulo. Hess acreditava em tudo. Ele costumava dormir com imãs embaixo da cama para afastar emanações nocivas. Martin Bormann, chefe da chancelaria do Partido Nazista, membro da Sociedade Vril. Martin Bormann pode ser considerado o mais cruel deles. Ele era declaradamente um satanista. Ele era categórico sobre o seu desejo de exterminar o cristianismo e o judaísmo, porque via o cristianismo, assim ele dizia, como perversão judaica. Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, membro da Sociedade Vril. Hitler era, por definição, uma pessoa sombria, mas ele tirou vantagem da sociedade secreta, da sociedade Vril, para seus próprios objetivos. Hitler usou o frenesi que envolvia o ocultismo a seu favor. Manipulou os membros como bem quis. Nenhum membro chegava a seus pés em crueldade e, de certo modo, em inteligência. Para Hitler, a sociedade Vril e todo o interesse pelo ocultismo que existia na época eram só uma ferramenta para chegar ao topo. E ele viu tudo aquilo conscientemente como um meio para atingir seu objetivo de transformar a Alemanha e se estabelecer como líder. Porém, Hitler tinha suas próprias crenças ocultas. Ele acreditava muito em forças ocultas, ou como quer que elas fossem chamadas, e que essa coisa do Vril tinha um pouco de verdade. Muitos acreditam que seu primeiro contato com o ocultismo ocorreu antes da Primeira Guerra, em Viena, quando encontrou um homem bizarro chamado Lanz von Liebenfels. Von Liebenfels pensava que Hitler era um médium nato. Liebenfels era obcecado pelo ocultismo ariano. Frequentava a antiga cidade de Carnuntum, onde os alemães derrotaram os romanos no século I. Ele inventou uma religião nova que chamou de Ariosofia. E tornou públicas as suas ideias bizarras. Ele publicava uma revista chamada Ostara, que estava cheia de divagações sobre raça e de uma bizarra filosofia ocultista. Afirma-se que Hitler era um leitor ávido da revista de Liebenfels. Ele defendia pessoalmente que os judeus podiam ser mortos simplesmente por serem judeus. Com estes ensinamentos racistas, Hitler estava cada vez mais próximo do Vril, do Partido Nazista e da solução final. Muitas pessoas não percebem o grande papel que a sociedade secreta, conhecida como Sociedade Vril, teve, especialmente nos primórdios da formação do Partido Nazista. Como é possível que uma sociedade secreta tão bizarra quanto a Vril tenha existido e, além disso, contribuído para o regime mais cruel da história moderna? A influência dela na história mundial teve uma proporção gigantesca. Para entender o motivo, temos que olhar de perto a confusão existente naquela época. Foi uma época tumultuada. Havia um grande número de sociedades secretas. De 1888 até 1920, centenas de sociedades secretas foram formadas e transformadas e geraram subgrupos ainda mais secretos. Alguns eram perigosamente nacionalistas, como a Mão Negra, responsável pelo assassinato do arquiduque austríaco. A Sociedade Mão Negra foi também responsável pela Primeira Guerra Mundial. Muitas sociedades secretas eram racistas, compartilhavam as ideias de Liebenfels, que acreditava que os arianos eram deuses.
Ele também acreditava que os judeus eram literalmente filhos do diabo. Os 30 anos que antecederam a formação da sociedade Vril foram marcados por uma estranha combinação de solidariedade racial e ocultismo. A magia e o ocultismo dominavam o pensamento de praticamente todas as classes da sociedade no final do século XIX. Entre todos os místicos da época, os escritos de uma pessoa podem ter sido a origem desse frenesi fenomenal em torno do ocultismo. Madame Helena Petrovna Blavatsky. Eu diria que Blavatsky forneceu a estrutura metafísica que possibilitou reunir as vastas e várias correntes da sabedoria antiga em um sistema coerente. Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica em 1875 e se transformou numa referência no campo do ocultismo. Com o passar dos anos, suas pesquisas e conhecimentos ganharam grande crédito. Ela viajou pelo mundo todo por razões espirituais. Madame Blavatsky escreveu vários livros, mas um particularmente influente foi A Doutrina Secreta. Ela escreveu A Doutrina Secreta com o conhecimento que adquiriu na Índia e no Tibete. Ela afirmou que recebeu seus ensinamentos através de mensagens secretas de Mahatmas nos Himalaias. Esse livro revolucionário, escrito em 1885, fez o que nenhum outro havia feito. Combinou ciência com religião. De repente veio a ciência de Darwin, destruiu a possibilidade de religião e Blavatsky dizia: você pode acreditar na evolução e ser religioso porque funciona. É assim que funciona, sabe? Infelizmente, muitos acreditam que seus escritos eram antissemitas e alimentavam os ideais da sociedade Vril. A doutrina secreta tinha uma visão extremamente racista. Alguns acham que o livro indicava que pessoas da raça semítica não haviam evoluído como os arianos, mas Madame Blavatsky falava da raça raiz ariana, termo que derivou do indo-iraniano significando nobre. Segundo sua teoria, a raça raiz ariana foi a que evoluiu da raça dos Atlantes. A deturpação de Ariano levou à ideia de raça superior. Os arianos de Blavatsky não eram os mesmos da raça ariana de Hitler do século XX, mas alguns estudiosos discordam. A doutrina secreta claramente tinha tons antissemitas e racistas. Este é o perigo de deixar escapar verdades de alto nível, porque elas podem ser mal interpretadas. A doutrina secreta tratava de ciência e religião, de um estudo esotérico da evolução, não de uma lição sobre raça. Mas os aspectos raciais, obviamente, agradaram muito aos nazistas. O mundo sentiu os péssimos efeitos de deturpar o conhecimento sagrado e pervertê-lo para atender objetivos pessoais. No início da sociedade Vril, os ensinamentos de Blavatsky eram mais populares na Alemanha do que em qualquer outro lugar do mundo. Com certeza foi o pensamento alemão mais influente, realmente foi. Foi outro livro mal entendido do século XIX. Assim como The Coming Race, ele foi deturpado para apoiar as muitas filosofias racistas que cresciam na Europa. Em 1918 era chegada a hora de formar a sociedade Vril e de buscar o poder maior. Vril. A sociedade Vril via este poder como uma espécie de petróleo metafísico. Os alemães precisavam disso, porque a Alemanha, como sabemos, não tinha reservas de combustíveis fósseis. Tinham um método de criação de combustíveis sintéticos, mas precisavam de outras fontes de energia. Então, além dos métodos secretos para encontrar esta energia, eles começaram uma busca física pelo tão importante Vril. Onde? Bem, eles seguiram os passos de Blavatsky para o Tibete. Para o Tibete? Tibete. Karl Haushofer, membro da Sociedade Vril, organizou viagens para o Tibete no início de 1923. A missão? Contatar os antepassados dos arianos nas cidades do sopé dos Himalaias. Eles seriam certamente os guardiões do Vril. Na terceira viagem, estavam medindo os crânios dos tibetanos, convencidos de que eles eram ancestrais dos arianos. No fim, Hitler criou uma organização nazista para rastrear as origens da raça ariana
Ahnenerbe, que significa herança ancestral. Eles gastaram mais dinheiro nisto do que os Estados Unidos com a bomba atômica. O equivalente a 20 bilhões de dólares em valores atuais. E isso num trabalho que, francamente, não produziu resultado concreto. E no final, os alemães foram embora. Mas mesmo não tendo encontrado o vril, os alemães tiraram uma coisa muito importante da cultura tibetana. Uma coisa que Madame Blavatsky havia poetizado no livro A Doutrina Secreta. Em seus princípios místicos está a chave mestra que abre as portas de toda a ciência, tanto física quanto espiritual. Como Madame Blavatsky poderia saber que esta figura mística se tornaria o símbolo do ódio? Muitos membros da Sociedade Vril eram satanistas conscientes. Esses homens pérfidos usavam um monograma, a suástica. Sua ressonância mística era de grande interesse para a sociedade vril e em 1920 os nazistas haviam virtualmente se apropriado dela. Mas na Ásia, a suástica era símbolo de sorte e fortuna há muitas eras. O fato é que hoje as pessoas se esquecem que antes de se tornar o símbolo sinistro da Alemanha nazista, a suástica era encontrada em todos os lugares. Era originalmente um símbolo de boa sorte. Adquiriu também um significado muito concreto associado à letra G e para os maçons à palavra geometria. O símbolo não representava só a geometria e matemática, mas também estava presente na mitologia nórdica, nos deuses nórdicos. Era o símbolo de Thor. Havia um vilarejo no Canadá chamado Suástica que tinha um time de hóquei feminino chamado As Suásticas e que usava a suástica bordada no uniforme com um belo efeito visual. Mas em 1920 ela não era mais um símbolo de paz, porque Hitler havia alterado fisicamente esse símbolo positivo para sempre. Hitler e seus homens fizeram uma coisa estranha, mudaram a direção da suástica. Ela não girava mais para a direita. Seu conceito de suástica teve muita influência. A suástica de Hitler só devia ser vista de maneira que girasse para a esquerda. O caminho da mão esquerda, sinônimo do mal. O caminho da mão esquerda é uma ideia que claramente remete à mitologia romana. Na verdade, em todas as mitologias, os deuses maus estão localizados do lado esquerdo e os bons do lado direito. Esta é a suástica de Hitler em 1920. Ficou rapidamente ligada à cultura nazista e uma variação dela se tornou conhecida como símbolo da sociedade vril. É encontrada aqui, no castelo de Wewelsburg, a estranha casa de Himmler, comandante da SS, membro da sociedade vril. Ele procurava freneticamente vários meios de vencer a guerra. E, no final, eu acho que isso o deixou louco. Embora, na minha opinião, as sementes da insanidade já existissem nele. Himmler, é claro, provavelmente era o membro mais lunático de toda a cúpula do partido nazista. Ele era místico, era um sonhador. Ele era um fanático por qualquer culto e por qualquer ideia maluca. E era a personificação do mal. Há fotos fascinantes dele e uma que eu nunca entendi. Himmler com sua filha de 12 anos visitando um campo de concentração, um campo de extermínio. Afinal, quem é que levaria a filha de 12 anos para um lugar desses? Um homem doente e obcecado pelo poder. O candidato perfeito para transformar um castelo do século XVI num pesadelo vril. Dentro deste castelo encontramos uma riqueza de símbolos, sinais e coisas ocultas cujos significados apontam para a realização dos sonhos dele. Sua criação mais obscura, a Torre Norte. A Torre Norte é claramente a materialização de tudo que Himmler considerava precioso para ele e aponta para o ocultismo que existia em suas filosofias. A torre tem duas partes. Uma delas abrigava uma roda solar ou sol negro, o símbolo oculto da sociedade vril. É claro que essa roda solar significava muito para Himmler. Mas ninguém sabe o que o Sol Negro era exatamente. Mas uma coisa é certa, ele estava lá para impressionar os homens da SS.
A SS era vista por Himmler como parte de uma ordem mística. Himmler queria criar um Camelot para os seus cavaleiros da SS. Realizava casamentos e funerais para eles ali. Afirma-se que até missas negras teriam sido realizadas em Wewelsburg em 2 ou 3 ocasiões. Mas se esse ritual satânico foi mesmo realizado em Wewelsburg, deve ter acontecido em outra parte da torre, na cripta. Neste salão bizarro, onde o som se reflete perfeitamente nas paredes, Himmler criou uma espécie de palco para os homens da elite da SS. Pedestais perto das paredes, colocados possivelmente para rituais e reuniões secretas do grupo. E um espaço no centro que provavelmente era para o próprio Himmler. Isto é uma coisa engraçada, porque é aqui no meio que a acústica é maior e melhor. Mas, afinal, qual era o objetivo deste espaço? Será que era aqui que Himmler falava sobre seus sonhos mais loucos? Será que este lugar tenebroso era o centro das atividades Vril? Será que Himmler concebeu esta cripta para ser o local da realização dos rituais mais blasfemos? É claro que esta é uma dessas coisas que nunca saberemos ao certo. Será que não? O castelo de Wewelsburg possuía um campo de concentração dentro da propriedade onde pessoas morreram de formas horríveis. Um desses prisioneiros ainda está vivo. Um homem escravizado para construir a Torre Norte para Himmler, o local mais secreto do castelo. Das eigentlich schon ein bisschen schwer war. Aber wir in unserer Überzeugung waren wir uns auch bewusst, dass das keine Dauer hat, dass eine kurze Frist haben würde. O Sr. Engleitner está com 103 anos de idade, mas essas memórias nunca se apagarão. Vertiefung von einem Meter, da wurde an 3 Seiten ein Eingang geschaffen. Dizia-se que Himmler queria que seus restos mortais fossem colocados aqui. Nur gedacht war es, da sollte die Asche von Heinrich Himmler zur Ausstellung ausgestellt werden, nicht wahr? So dass die Bewohner, diese Helden bewohnen, aber leider war es so ein Glück, ist es aber so weit nicht gekommen, nicht? Então, como Leopold acreditava na época, os sonhos de Himmler não passaram de ilusão. Waren alles nur Vermutungen, es war alles wie in ein Geheimnis eingehüllt, die ganze Wewelsburg. Como uma sociedade secreta real cheia de planos secretos e rumores, Wewelsburg havia se tornado a sede da sociedade Vril. A Torre Norte havia se tornado um espaço sagrado. Será que era aqui que Himmler fazia suas famosas experiências Vril? Havia um charlatão, o Dr. von Rocher, que costumava literalmente congelar os prisioneiros até que estivessem a ponto de morrer. Aí ele colocava prostitutas nuas em cima dos corpos deles para tentar revivê-los e, se elas conseguissem, mandava que fizessem sexo com eles para depois medir as temperaturas de novo. Himmler chamava isso de magnetismo animal, mas era essencialmente baseado no Vril. Era o modo pervertido de Himmler de chegar ao Vril através do sexo. É claro que era ridículo, porque metade desses homens morria. As experiências eram, sem dúvida, inspiradas pela noção distorcida que Himmler tinha do Vril. Será que as experiências eram feitas aqui, na cripta de Himmler, ou em outro lugar do castelo? Talvez seja bom que ninguém, pelo menos ninguém vivo, saiba ao certo o que ocorreu exatamente nas entranhas do castelo. Cada membro do Reich estava pronto, cada homem, para lutar e morrer a serviço da pátria. E não, é verdade, é verdade. Entre as sociedades secretas da época, a sociedade Vril era única. Um dos motivos é que aceitava mulheres em seus quadros.
Talvez houvesse mais mulheres do que homens em muitas áreas. Isto é muito importante de notar porque os grupos maçônicos só aceitavam homens e os grupos esotéricos também só tinham homens. Mas não o vril. Afinal, as mulheres da raça do futuro seriam superiores aos homens. As mulheres eram vistas, na verdade, quase que de maneira divina. As mulheres eram bem-vindas porque sua energia feminina era necessária para obter o vril. Embora as razões pessoais de Hitler fossem bem mais práticas. Ele sentiu que as mulheres eram a alma da nação e que levariam adiante o legado do nacionalsocialismo. Afirma-se que dentro da sociedade vril, 2 mulheres se tornaram líderes. A maior parte delas, no entanto, servia a 2 objetivos principais: sexo e magia. O sexo era visto como dever nacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, o objetivo principal das mulheres alemãs era, literalmente, repor os soldados perdidos, tendo bebês alemães fortes e sadios. Havia um enorme incentivo à maternidade para aumentar a produtividade. Além disso, fazer filhos era divertido. Tudo que fosse um escape, uma fuga, era bom. A sociedade vril pode ter levado a ideia um pouco mais longe e usado o sexo para alcançar forças ocultas. Era a combinação de poder e prazer. Era como a nacionalização do instinto sexual. E, numa sociedade secreta, o instinto sexual poderia invocar magia sexual. Frequentemente, as mulheres da sociedade vril eram médiums. Numa época obcecada pelo ocultismo, a prática da mediunidade era disseminada e boa parte dos médiums eram mulheres. Elas eram consideradas canais particularmente receptivos entre o mundo ordinário e o mundo astral. Bom, pode até parecer um conceito fascinante e original, mas acontece que não é. Afinal, na Alemanha temos mulheres médiums fazendo exatamente isto. Elas não tinham influência política no grupo. O que faziam essencialmente era tentar canalizar a força vril e depois traduzi-la para o resto das pessoas na sala. Um tipo de fotossíntese física, podemos dizer. Uma das lendas conta que as fundadoras do grupo recebiam mensagens sobre o vril de outras galáxias. Bom, o que se dizia é que a sociedade vril era capaz de contatar seres de outras fronteiras e dimensões. Isso depende, de certa maneira, do seu ponto de vista. Não é de estranhar que essas ideias tenham evoluído e mudado para a ideia de mulheres de cabelos compridos, comunicando-se com seres que vivem debaixo da Terra ou em outros planetas. Por que não? É uma história melhor, divertida. 2 médiums de cabelos compridos se comunicando com outras galáxias através da psicografia não era uma ideia absurda em 1918. Havia um livro fascinante que estava na minha mão ainda ontem. Foi publicado em 1823. Chama-se Viagem ao Sol, à Lua e Outros Planetas. Foi escrito por uma grande médium daquela época, 1823. Então, a ideia daquelas 2 médiums estarem envolvidas em comunicação com uma civilização interestelar, essa ideia, em 1917, não era nova. E as mulheres de cabelos longos? O cabelo longo nas mulheres é, em parte, um retorno aos dias das virgens valquírias da mitologia nórdica. Imagine o quanto disso tudo pegou carona nos temas de Wagner. É claro que as mulheres do vril não eram lindas modelos de cabelos compridos. Longe disso. Todas as lendas do vril, assim como tudo que girava em torno do Terceiro Reich, era muito grande. Era parte do plano. Propaganda para eternizar esses conceitos e nos fazer temê-los até os dias de hoje. Tudo o que vemos nos filmes documentários contemporâneos sobre a Segunda Guerra Mundial eram filmes de propaganda da Alemanha. Verdades distorcidas que tornam difícil discernir a realidade dentro do Terceiro Reich.
No auge da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha somente 87 tanques Tiger no fronte oriental, e não as quantidades enormes de tanques Tiger que se via nos filmes de propaganda de Hitler. Mesmo os elementos da sociedade vril eram parte daquele exagero, como o castelo de Himmler. Isto poderia ser um palco, um set para a exibição dos planos de Himmler e de seus sonhos sombrios. Era uma propaganda muito eficaz. A propaganda era parte integral da cultura nazista. Assegurou que o Terceiro Reich vai sobreviver nos nossos piores sonhos. Esquecendo a propaganda em torno das mulheres míticas de cabelos longos, o que aconteceu de fato com as mulheres do vril? É bem provável que tenham sido exiladas. A maior parte das médiums teria saído da Alemanha antes do auge da guerra. Depois de 1933, cada aspecto da vida da Alemanha nazista foi controlado, e isto incluía o ocultismo. Em muitos casos, elas fugiram para as montanhas do norte da Itália, não para continuar a conquista do vril, mas para sobreviver. Elas podem ter ido para a Itália. Para uma cidade como essa, talvez, onde o alemão é o idioma oficial, onde os cemitérios estão cheios de soldados alemães e o vril está no ar. Como mariposas atraídas pela luz, muitos são obcecados pelos nazistas, por Hitler e pelo lado mais sombrio do ocultismo. Eles misturam lenda, fantasia e propaganda com poucos fatos. Alguns também são obcecados com a possibilidade da sociedade vril realizar um voo intergaláctico. Os nazistas estavam trabalhando num projeto secreto nos últimos 2 anos da guerra. Esse projeto era o de um disco voador. Teoricamente, um resultado direto da sociedade vril. Podemos ver claramente nos panfletos de 1930, publicados pela Sociedade Vril, que eles faziam projetos. Há um capítulo inteiro explicando como uma espaçonave ideal deveria ser se a tecnologia correta fosse aplicada. A Sociedade Vril fazia esses projetos. Eu sei que foram construídos dispositivos com a tecnologia que a Sociedade Vril estava divulgando antes da Segunda Guerra Mundial. Os cientistas nazistas podem ou não ter construído discos voadores, mas a Sociedade Vril já os projetava. Se eu sou um cético com relação a essas histórias de nazismo, sim. Por outro lado, há algumas histórias que ainda eu acho difícil desconsiderar. Mas a prova desapareceu. O mais estranho é que sabemos que estes dispositivos foram construídos, mas não conseguimos mais encontrá-los em lugar nenhum. Há rumores de que a tecnologia vril foi usada pelos programas espaciais dos Estados Unidos e da Rússia. Eu acho que não. Eu acho que eles devem ter ido além de qualquer outro projeto neste planeta. Então ficamos imaginando o que aconteceu com a tecnologia vril e o que aconteceu com a sociedade vril. Bom, a ironia da história é que a Alemanha nazista, no fim da Grande Guerra, estava se encaminhando para ser a própria sociedade vrilha. De muitas maneiras, o nazismo de Hitler acabou criando uma sociedade subterrânea. Bunkers conectavam os membros do partido e havia incontáveis túneis ligando fábricas que criavam armas de destruição. Fizeram isso como postura oficial porque os bombardeiros aliados estavam destruindo as cidades alemãs e as fábricas, dia após dia, noite após noite. Um destes locais onde as armas eram construídas era o complexo de túneis em Nordhausen. As bombas V1 e V2 foram feitas lá. Centenas de bombas V1 e V2 bem reais construídas no subterrâneo para atravessar os céus e destruir o inimigo. O V, alguns dizem, significa vril. Os nazistas haviam se transformado nos Vrilya. A minha teoria é que a busca por esta força acabou por transformá-los nos portadores da força. Agora, mais de 60 anos depois da queda do Terceiro Reich, onde estão os remanescentes da sociedade vril? Sumiram? Suas relíquias estão escondidas em algum lugar? Ou um novo regime existe entre nós, planejando e conspirando? Se observarmos os muitos sinais que eu recebo e que tenho recebido durante esses anos, podemos dizer que sim, ainda existe a sociedade vril, mas não pode ser comparada ao que ela era no passado. Sem dúvida, um pensamento aterrador, devotos de um poder fictício. Porque, afinal de contas,
Se o Vril existia ontem, ainda existe hoje. E o Vril ainda existe hoje. Vrilologia. Cada átomo tem 99% de energia Vril. Hoje, nos Estados Unidos, há uma pequena organização religiosa chamada Igreja de Vrilologia, onde Bob, o mestre Vril, evoca os deuses nórdicos. High Ordem! Embora leve o mesmo nome, a Igreja de Vrilologia não é remanescente da cruel sociedade Vril. É simplesmente um grupo de pessoas tentando achar o caminho para a luz. Os membros originais da sociedade Vril estavam do outro lado do espectro. Formavam uma sociedade secreta de ocultistas que olhava direto e profundamente para dentro das trevas para obter e executar o poder extremo. Era uma época sinistra e as atividades da sociedade Vril e dos nazistas a tornaram ainda mais terrível. Eles nunca alcançaram as estrelas e nunca encontraram uma raça embaixo da Terra. Apesar das lendas e da propaganda, esta sociedade existiu. E quando descobrimos seus segredos, vimos que a sociedade Vril era a encarnação do mal dentro de uma sociedade secreta. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.